Ai, gente, só rindo pra não chorar, né, desse Instagram aqui. Mas agora vai. Vamos lá, esperando a Cintia entrar para ir de novo. Agora eu vou enviar o convite para ela. Espera aí. Cintia, tô enviando o convite aí, tá? Aí, gente, deu certo. Agora eu tô aguardando a Cintia entrar. Desculpa, tá, gente, a confusão. Aê! Na terceira tentativa. Uma hora, né? Uma hora o negócio vai. Nossa! Engraçado, porque eu vi que eu não conseguia te achar aqui para te enviar o Não, convite, eu sabe? até mandei solicitação, você acredita? Eu vi, eu Aí que eu, tenho. Eita! Mas olha só, o pessoal tá entrando. Aí, Cintia, na primeira entrada que eu fiz, eu expliquei, para quem não ah, sabe, né, que eu tenho uma filha com síndrome de Down. Hoje ela está com 7 anos. Você a conhece bem, sabe uhum, o jeitinho da pessoa. sim. E assim, que foi você que me ajudou na época a fazer o diagnóstico, né, da apraxia. Enfim. Uhum, E aí, para quem não sabe, gente, a nossa história é bem antiga, né, Cíntia? sim. E aí, a gente hoje vai falar sobre o desenvolvimento da fala na síndrome de Down. Deixa eu colocar meu reloginho aqui, antes que eu me esqueça, que eu costumo falar e deixar o relógio, esqueço de Correto. acionar. Então, a gente sabe que a fala, o pessoal está entrando aí, já temos 92 pessoas nos assistindo. E aí a gente sabe que a fala é algo muito esperado quando a gente tem um filho. E Uhum, assim, existe uma grande expectativa em relação ao surgimento da fala. Né? sim. Então, por volta de 1 ano e meio, a gente já espera que uma criança esteja falando mamãe, papai, do jeitinho dela, mas soltando aí as primeiras palavras com significado. E Uhum, quando isso não acontece, quando a criança demora um pouco, traz angústia, traz uma ansiedade por parte dos pais. Nós, sim. que somos pais de crianças, e enfim, adultos, então, adolescentes com síndrome de Down, a gente já sabe que vai acontecer um atraso. Já é esperado que esse atraso aconteça. Então, isso gera, sim, uma ansiedade, talvez maior um pouco, porque a gente fica. E aí? Vai demorar, mas vai demorar quanto? Sim. Né? Porque aí você começa a ouvir pessoas que falaram, pessoas com síndrome de Down que falaram mais cedo, ou falam melhor, ou falam ou tem uma qualidade de fala mais comprometida. E aí então eu queria começar a conversar sobre isso. Dentro Tá. desse atraso que acontece na síndrome de Down, como que a gente poderia, entre aspas, mensurar isso? O que que Uhum. os pais podem fazer? O que que nós, fonoaudiólogos, também podemos fazer para ajudar esses pais? E é isso. Aí agora eu passo a bola para você. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui podendo falar sobre um assunto que me encanta. Bom, eu sou fonoaudióloga por opção, Esqueci né? Eu de te falo, porque apresentar. eu preciso de falar isso para fazer sentido tudo que eu vou falar. Sim. Então, assim, eu fiz fonoaudiologia para poder atender pessoas com síndrome de Down. E então é uma carreira destinada e é uma dedicação de vida à síndrome de Down. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, para mim, o que mais impacta no tratamento ou na vida de uma pessoa com síndrome de Down é você falar assim: aonde está escrito que eu não posso? Não tem nenhum lugar escrito a síndrome de Down incapacita alguém. Quando uma criança com síndrome de Down nasce, a gente sabe que ela é uma criança deficiente. E você que recebeu essa criança, quanto de deficiência você tem em relação a como é que essa criança aprende? Então, às vezes, a gente não tem informação suficiente para saber como é que trata essa criança e aí começa uma bola de neve. E aí começa uma bola de neve, inclusive, relativo a nossa, tem que esperar o tempo dele de fala. Tudo é no tempo dele. Eles são mais lentos. Será? Aonde é que tem que estar escrito que tem que ser do jeito deles e tem que ser lento?
A gente sabe sim que existe uma alteração muscular, a gente sabe sim que tem uma alteração de programação motora do corpo inteiro. Mas eu vou esperar 1 ano e 3 meses, 1 ano, 2 anos, 17 anos. Quanto tempo eu vou esperar para começar a estimular a fala? Não dá. Sabe por quê? Porque se eu for viver nesse parâmetro de que eles são especiais, eles são lentos, eles são... eu digo sempre para as mães que chegam para mim assim: peraí, se coloca no lugar dessa criança. Você queria começar a falar aos 2 anos? Por que é meu parâmetro? Sempre tem que ser o desenvolvimento normal. Normal não quer dizer nada, só quer dizer que a gente tem um parâmetro e dentro desse parâmetro a gente tem que seguir. A gente costuma falar típico, né, Cíntia? Desenvolvimento típico. Ok. É porque eu não sou muito ligada aos nomes, não. Mas, enfim, desenvolvimento típico. E aí, quando é que a gente começa, um bebê acabou de nascer, quando é que ele começa a fazer sons? 2 meses ele está fazendo vogal. E assim ele vai crescendo. Tem uma cadeia de sons que acontece, tem uma hierarquia de fala que acontece. Se um bebê típico nasceu e começa a falar com as vogais, né, de forma isolada, aos 2 anos, aos 2 meses de vida, por quê? Qual é a razão de eu esperar uma criança com síndrome de Down falar no tempo dela? Eu não estou dizendo que ela vá conseguir atingir todas as metas. Eu só estou dizendo que a gente só vive bem se a gente tiver a oportunidade do outro lado, alguém que acredite em mim. Acredite em mim como criança, né? Então, assim, é importante eu ter do outro lado alguém que fale assim: por que não? Não existe contraindicação de estimulação de fala. Uhum. Não existe, se um bebê típico começa a falar muito precoce, né? Isso não é fala, começa a emitir vogais logo aos 2 meses de idade. Por quê que eu vou esperar tanto tempo? Quanto a gente sabe que tem toda uma questão de programação, tem toda uma questão de um ambiente, e quanto mais tempo eu demorar para poder iniciar a estimulação de fala, mais atrasado ele vai ficar. E aí a minha questão é: o defeito a dificuldade está na criança ou no ambiente que não estimulou? Uhum. Tem pesquisas que mostram que o pai, ou o ambiente, os pais, ou o ambiente onde essa criança está inserida, ao nascer, ele já olha para essa criança e fala assim: não vou nem conversar com ele sobre isso, porque ele não dá conta. Então, a gente precisa de pensar: quando que eu vou começar a reestimular? Nasceu, conversa com seu filho conforme você conversaria com outra criança. Ele vai te responder? Vai, se você souber quais são os canais de aprendizado dessa criança. Agora, esperar é injusto, porque se fosse eu, aquele bebê, eu não queria ser tratado assim. Então, mesmo porque a gente... fala. Desculpa. Pode falar. Não, eu ia falar da estimulação precoce, né? Da plasticidade cerebral, que é super importante, né? A gente tem que aproveitar. Mas só que, se a gente pensar, mas a gente precisa de encorajar os pais a acreditar naquele indivíduo que está ali. Porque se pensar só em plasticidade, geralmente os pais pensam assim: ir para terapia. E a terapeuta é quem vai fazer a diferença nessa plasticidade. E não necessariamente só a terapeuta, porque a gente sozinho não faz nada. Não. Tem que ter um tratamento entre pais e terapeutas. Então, quando todo mundo casa e acredita de verdade que aquela criança é capaz... Eu já dei alta para uma criança com 1 ano e 2 meses com síndrome de Down, porque ela falava mais do que eu. Ela falava e ela cumpria todas as regras dentro de um padrão específico. De 1 ano e meio. Típico. Peraí, se essa menina conseguiu, por que outros não podem conseguir? O que faz ela? São 2 coisas. Primeiro, eu preciso de acreditar. A gente ainda acha que a fala está aqui. Fala não mora aqui. Então, a gente ainda tem uma gama de pessoas acreditando, pessoas profissionais, diversos tipos de pessoas que acreditam que esses meninos nasceram hipotônicos, eu preciso de malhar a boca. Eu não estou dizendo que não é para malhar a boca. Eu só estou dizendo que a fala ela não surge daqui.
A fala, ela precisa de ser organizada e programada no cérebro. Então, quanto mais eu fizer exercícios, que são as massagens, estimulação funcional, isso não propicia uma fala. Isso propicia um rosto harmônico, uma função adequada, que, quando estimulado junto com o cérebro, vai trazer um resultado legal. Então, ficar estimulando somente, de novo, eu não disse que não é para fazer exercício de MO, não fazer as massagens. Eu só estou dizendo que qualquer indivíduo, quando nasce, ele merece um estímulo, um ambiente que estimula a fala e que estimula a linguagem. Então tem que ser um ambiente rico. Ah, mas eu preciso de ficar estimulando meu filho o dia inteiro? Não, você não é terapeuta, você é pai. E o que você precisa? Então qual é a indicação? O que eu preciso de fazer com o meu filho? Acredite nele. Converse com ele como se ele fosse qualquer outro filho seu. Isso é dar oportunidade para o indivíduo e isso possibilita ele abrir leques. Porque quando eu sou pequenininho, aí sim, quanto mais eu converso, mais conexão eu vou fazer, mais neurônio a gente vai ativar e aquilo vai crescendo. Ah, mas eu fiz tudo isso. Por que é que ele não desenvolveu? Aí a gente precisa de entrar num detalhe que é: quantas pessoas eu não tenho síndrome de Down e você não tem síndrome de Down? Eu chamo Cintia, você é Amália, você é igual a mim? Não, de jeito nenhum. É verdade. Então, né? Então a gente ainda precisa de levar em consideração que nem a gente, que a princípio não tem nenhuma alteração, nós não somos pessoas iguais. Então, por que colocar todo mundo que tem síndrome de Down num pacotinho? Um pacote único que fala assim, eles são assim. Não, eles não são. Primeiro que chama João, Marina, Joaquim, todo mundo tem um nome. E eu preciso de saber, existem já estudos mostrando que é difícil você achar uma pessoa com síndrome de Down com o mesmo padrão genético de que outra pessoa. Então, se a genética não é igual, o ambiente não é igual. Então, como é que eu posso comparar indivíduos? Não dá. Só porque tem em comum o diagnóstico. Down. O diagnóstico. E aí a gente tem que pensar assim, o que o diagnóstico faz com você? Ele norteia. Mas se o diagnóstico for limitador, você está fadado pode levar na melhor terapeuta do planeta. Sim. E eu, como família, não acreditar no meu filho e achar que eles são iguais. E aí, Cíntia, essa questão de não acreditar, né? Às vezes os pais não têm consciência disso. Mas, por exemplo, uma superproteção é uma maneira de você não acreditar nas capacidades do seu filho. E às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, né? Com a melhor das intenções. Sim. E aí você tira a capacidade de autonomia, de desenvolvimento, né? Enfim. Sim. Deixa eu só abrir um parênteses para esse quesito. Vários são os pais que chegam para eu avaliar, ou que eu acompanho mesmo, e falam assim, meu filho tem 3 anos. E olha aqui, e eu sempre peço foto dos brinquedos que ele usa. Quando eu vou ver, os brinquedos são brinquedos de um menino de 6 meses. E aí eu pergunto pro pai assim, me responde uma coisa. Você daria esse brinquedo pro seu filho se ele fosse típico? Não, mas aí o pai fala assim, como assim? Eu falei, não, como assim? Eu preciso de entender por que essa criança de 3 anos merece um brinquedo de 6 meses. E aí, a gente precisa de rever tudo isso, porque ainda assim a gente acredita que tudo tem que ser diferente, tudo tem que ser infantilizado, né? E aí isso é tomar autonomia, isso é atrasar fala, isso é atrasar linguagem. Essa superproteção deixar fazer tudo também, né? Ir lá no outro extremo, não corrigir a criança. Sim, assim, eu penso, a gente vive numa sociedade muito preconceituosa. Aí eu já tenho deficiência, ainda não tenho limite, não sei fazer nada? Com quem é que eu vou conviver? Então, que fique claro, assim, que estimulação de fala tem que acontecer logo. Assim como você estimula... só porque ele tem síndrome de Down? Não. É porque ele nasceu conforme qualquer outra criança. Diga. Então, aí o que a gente vê? As mães
ficam perdidas. Né, gente, eu sou fonoaudióloga e eu estimulava, sim, nunca deixei de estimular, só que você tem que se policiar, porque senão você entra numa pilha de querer, sabe, o dia inteiro você fica ali falando, né? E não é por aí. Então a pergunta é, como fazer essa estimulação de uma maneira mais saudável e mais proveitosa para a criança? Primeiro que a gente precisa... Sem exceder. Sim. Primeiro, eu gosto muito que as pessoas se coloquem no lugar daquele indivíduo. Então, por exemplo, quando eu estou estimulando um menino de, sei lá, 10 anos, estou fazendo atividades que fazem lá na escola. Então, por exemplo, hoje eu estava trabalhando sobre civilização. Como é que eu vou estimular esse menino a entender civilização? E aí, geralmente, eu caso com os pais, eles mandam o material para mim e eu vou trabalhar. Só que, geralmente, a gente não pensa com a cabeça de uma outra criança com síndrome de Down. Eu preciso de, quando eu estou pensando assim, como é que eu vou estimular? Eu, como pai, posso estimular. Primeiro que eu preciso de entender o perfil de uma criança com síndrome de Down. Qual é o perfil de aprendizagem que essa criança tem? Ela tem uma orelha que não é legal. Por quê? Ela é implantada de uma forma mais baixa, o buraco é menor. Então, pensa. Essa é uma orelha de criança de 6 meses, sem síndrome, e essa é de 6,5. A mesma idade, só que essa é típica e essa tem síndrome de Down. Quem vai ter uma recepção legal? Essa está em prejuízo. Então, a gente começa a ver que a entrada auditiva não é legal. E quantas vezes você conversa, se não entra, se a entrada auditiva, se a entrada do som aqui não é legal, quando eu conversar com a criança lá longe, ela vai entender? Ela vai escutar? Aí você gastou seu tempo todo estimulando essa criança, falando o dia inteiro na cabeça dela, achando que está fazendo um bom trabalho. Você se desgastou e a criança não absorveu nada. Então, nesse quesito, a gente precisa de rever algumas coisas. Como é que rever? Então, assim, a entrada é ruim e a memória auditiva de uma criança é ruim. Peraí, o que é memória auditiva? É você ser capaz de guardar uma informação que entrou pelo ouvido. Então, se eu te pergunto assim, como é que você chama? Eu estou sendo extremista, tá? Não é tão simples assim. Mas se eu te pergunto como é que você chama, quem tem uma memória auditiva ruim, de novo, eu estou só exemplificando. Eu te pergunto como é que você chama, e você fala assim, o que você me perguntou? Eu não guardo aquilo que você me falou. Então, se eu fizer esse raciocínio com uma criança com síndrome de Down, eu vou falar assim, ai, fala mamãe pra mim, fala mamãe. Aí eu fiz uma frase grande, que não entrou dentro do ouvido, que a criança não guardou, você se desgastou, falou assim, fala mamãe, fala. Você ficou toda empolgada e a criança não retorna. E aí você fala assim, nossa, ele não sabe me responder. Será que ele não sabe responder ou você não sabe estimular? O que você sabe sobre perfil? Então, peraí. Interessante você falar isso, Cíntia, porque hoje aconteceu uma coisa muito engraçada, porque você está falando da entrada do som, esse som precisa entrar de forma ajustada, adequada e ser processado. Você vai falar disso também. Então, por exemplo, eu lembro de você falando, cuidado com a pergunta, que às vezes não é a criança que não sabe responder, às vezes é você que não sabe perguntar. E hoje a professora particular da Beatrizinha veio, foi o primeiro dia dela, ela falou assim, ô Beatriz, que dia que é seu aniversário? Ela falou, meu aniversário foi de Moana. Né? Então, exatamente isso que você falou. A pergunta foi refeita e ela respondeu. Pode. E aí eu te pergunto, ela não sabia responder? Não era bem isso. Por exemplo, se eu te perguntar, só que o que acontece? Se você não entender de síndrome de Down, você vai certificar que essa criança é incapaz de responder. Então, se eu te pergunto como você chama, você não responde qual é o seu nome. Qual é o seu nome, eu respondo. Se a gente não entender o que a gente escuta, não tem fala. Uma coisa depende da outra. Então, muitas das vezes, a gente
fica lá falando na cabeça dessa criança e ela não desenvolve porque você não sabe como está essa entrada. Então, eu tenho uma orelha ruim, mas eu tenho olhos muito legais. Como é que a gente pode aprender? A gente pode, de uma forma global, a gente pode aprender via entrada de olho e entrada de ouvido. Se meu ouvido é ruim, eu posso estimular muito o olho para compensar e amanhã fazer esse ouvido crescer. Então, sabe aquela história assim, fale no olho da criança, na altura do olho da criança? Isso é verdade, porque quando eu falo olhando para a criança e articulando bacana, essa criança fica vidrada aqui na minha boca e parece que ela fica hipnotizada. E aí, eu estou, o tempo que eu ia ficar lá assim, fala mamãe pra mim, fala mamãe. Se eu falasse com ela assim, ó, mamãe, eu mexesse na altura dos olhos, se ela conseguisse ver a minha boca articulando bacana, pronto. Eu fiz uma qualidade, eu fiz uma estimulação de qualidade. E isso é bacana. Então, assim, como eu posso ajudar essa criança estimulando em casa? Entenda o perfil de estimulação de uma criança. Ah, essa estimulação de falar devagar vai ser para a vida inteira? Não. A gente estava aqui com um auditivo, com um visual aqui e um auditivo aqui embaixo. A gente vai tentar fazer uma balança ficar variada. Equilibrada. E quando isso acontece, e ser menos frustrante para os pais, né? Porque você estimular, ou achar que está estimulando e não ter resposta é muito frustrante. Então, só que aí entra um detalhe que eu sempre falo com as mães que chegam aqui. Antes de falar que seu filho é incompetente na questão de não dar conta de fazer a atividade, reveja a sua postura. Porque se você estiver estimulando conforme a síndrome permite aprender, conforme o perfil de aprendizado da síndrome, eu tenho certeza que essa criança aprende. Que é o que acontece aqui nessa sala. Por quê? Eu preciso só de entender. Então, estimule com a mão de uma criança. O tato é muito bacana e o visual é muito bacana. Então, se a gente conseguir entender de perfil e caminhar, eu posso estimular em casa de uma forma muito legal. E é muito importante, eu acho, que os pais conversarem com as fonoaudiólogas, estar alinhado com elas, porque também não vale levar na fono e não fazer nada em casa. O Cíntia, a gente está com 3 perguntinhas aqui na caixinha, e aí eu vou pedir para o pessoal que a gente não vai dar conta de responder a todo mundo, né? Então a gente vai... Eu vou ver quais são as perguntas, rapidinho aqui. Tá. As perguntas são em relação à audição na síndrome de Down, ao processamento auditivo, que a gente vai falar sobre isso. Com a idade, a audição da pessoa melhora. E parâmetros para alta na fonoaudiologia, para pessoas com síndrome de Down. Tá. Então, vamos assim, ó. O objetivo é a gente chegar na fala. E oferecer tratamento para essa fala. Lembrando que a live não é, a intenção da live não é dar receita de bolo. Eu comecei a minha live falando da individualidade das pessoas. Sim. Então, eu vou dizer de um cenário, eu vou dizer geral. de um cenário, e aí o fonoaudiólogo que responde pelaquela criança é quem vai nortear essa mãe, esses pais, essa escola. Então, não vale dizer que a Cíntia disse que é para fazer isso. Eu não disse. Eu disse que existe um cenário. Então, bora lá. Eu preciso... poucas pessoas levam a sério. Ter síndrome de Down significa que eu tenho esse terço do rosto pequeno, né? Ele não desenvolve. Se ele não desenvolve, todas as funções relativas a ela, que é a respiração, igualar a pressão pela tuba, elas estão ruins. E é uma criança que tem uma imunidade baixa e uma ventilação ruim de nariz. Então, é uma criança que está constantemente entupida. Se ela está constantemente entupida e ela não tem uma tuba, para os pais a tuba é um canal que liga do nariz ao ouvido. E ela tem que fazer isso, o funcionamento é de abre e fecha para poder igualar as pressões aqui. Como ela tem que fazer abre e fecha, e abre e fecha requer musculatura. Essa tuba, então,
essa pressão, então essa musculatura não funciona bem. E aí o que acontece? Essa secreção que fica constantemente aqui no nariz vai parar no ouvido. Muitas das vezes a gente tem crianças com síndrome de Down que são assintomáticas. O que significa isso? Elas não demonstram dor. E aí a gente tem constantemente crianças com otite sem reclamar. Só faz assim. Ou quando reclamam já tá... Já estourou, vai purgar. Isso. Então, o que acontece? Sabendo toda essa questão anatômica e fisiológica na síndrome de Down, é importante levar a sério os exames auditivos de tanto em tanto tempo. Então, eu preciso de checar tá difícil. Tá difícil de fazer esses exames. Faz pelo menos uma imitanciometria de 6 em 6 meses até os 2 anos. Para garantir que nesse período onde se ganha muito vocabulário, essa criança esteja com um padrão auditivo legal. Então, alguém perguntou aí sobre os exames. A questão eu preciso de manter a qualidade auditiva dessa criança até os 2 anos. Então, principalmente imitância de 6 em 6 meses. E depois vai fazer anual. Ah, mas meu filho foi reprovado, né? A curva dele de imitância deu errada. A gente vai repetir até ficar, aí a gente leva no otorrino, o otorrino indica o tratamento, e aí a gente vai esperar uma curva ficar boa para poder parar de fazer esses exames. Pode fazer esses exames com o nariz cheio de secreção? Não. Pode fazer esses exames de audição com a criança chorando? Não. A criança tem que estar parada, porque eu estou avaliando pressão, e tem que estar desentupida para poder fazer a liberação da pressão legal. Depois, a gente vai fazer essa checagem de 1 ano e entra vários outros exames. E um dia, a gente consegue, se a gente tiver um padrão legal de audição, a gente consegue ir espaçando. A gente tem que lembrar que a gente só fala muitas vezes da criança pequena, mas na síndrome, assim como qualquer outra pessoa, quando a gente envelhece, a gente vai perdendo a audição. Então, a presbicusia numa pessoa... não pode falar assim, mas, por exemplo, a pessoa, quando ela vai ficando velha, ela vai perdendo algumas funções. E na síndrome não é diferente. Então, eu estou mais velha, eu preciso de checar essa audição para ver. É uma criança que é um adulto ou um velho que vai precisar de um aparelho auditivo? Então, eu preciso de checar isso. E aí, mas os pais falam assim, olha, mas meu filho não é surdo. Ele escuta assim. Assim, não tem qualidade, tá abafado. Isso, se eu escuto assim, não quer dizer que eu sou surda, quer dizer que a minha qualidade de entrada de som é ruim. Se eu não tenho uma qualidade boa, como que eu vou processar essa ordem? A compreensão, né? Vai estar comprometida. A minha compreensão vai estar comprometida. Minha compreensão de ordem vai estar comprometida. A minha resposta vai estar também comprometida. Principalmente quando você fala para mim assim, o que é processamento auditivo? Para os pais. Vamos lá. Processamento auditivo, eu vou ser bem simplista, porque não dá para ficar falando. Sim. Então, e é amplo, né? Complexo. Processamento auditivo é como o cérebro interpreta a informação que chegou pelo ouvido. Então, ela me perguntou, isso é um barulho, de onde veio? O que eu tenho que fazer de resposta? Onde é que tá? Tem um monte de ruído no meio, eu tenho que achar um ruído. Então, assim, é como o cérebro responde, como ele interpreta o barulho, o som que chegou no ouvido. Peraí. Todo mundo fala assim, então vamos fazer. É fato que as pessoas com síndrome de Down têm alteração de processamento auditivo. Então, vamos lá, pôr todo mundo na cabine para poder fazer os exames de audição, de processamento auditivo? Gente, não é assim que acontece. Para a gente poder fazer um exame de processamento auditivo, eu tenho que ter no mínimo 7 anos. A gente consegue fazer algumas baterias menores, né? Mas eu consigo fazer uma bateria completa. E aí eu vou falar assim, vou levar meu filho para ver se ele tem alteração de processamento auditivo. Primeiro, vai ter. Processamento auditivo, todo mundo tem. Sim, foi aquilo que alteração de processamento auditivo, nem todo mundo tem. Mas se eu estiver diante de uma turma de síndrome de Down, isso já é um dado esperado. Por quê? Se a gente pensar no básico, a entrada é ruim.
Então, eu preciso de levar esse menino para fazer um exame que é complexo. Por que é complexo? Porque entra um som aqui, compete com outro aqui, o cérebro tem que processar. Não é simples, não é adaptado para uma pessoa com deficiência intelectual. Para que eu vou colocar? Eu não estou dizendo que não é importante, ok? A gente, de novo, existe a individualidade das pessoas. Se seu filho ou seu paciente tiver condição de responder uma atividade mais elaborada, ok. Mas isso não é regra para todo mundo. Mas a gente pode... Não, pode. E a gente sabe que tem que ser estimulado, né, Cíntia? Sim, então, para que eu vou levar uma pessoa? Não estou dizendo que não deva fazer, só estou dizendo que bom senso deve reinar. Eu acho assim, se eu sei que está alterado, por que é que eu não vou pegar as funções e trabalhar as habilidades? Sim, sim. Bacana, como é que eu sei que está dando certo? As funções aparecem. A resposta do paciente aparece em casa. Então, isso é importante para a gente poder chegar na fala. Então, não preciso esperar o resultado de um exame, né? É o tempo que eu vou perder, né? De novo, se uma pessoa típica, com desenvolvimento típico, faz a bateria a partir dos 7 anos, eu vou esperar, e se você acreditar que é só quando você avaliar o processamento auditivo dele que a gente vai ter uma informação decente para poder estimular a fala, você vai esperar 7 anos. É isso que você queria que fizesse com você? Se você fosse a criança com a síndrome de Down? Não! A gente precisa de se colocar no lugar do outro para poder fazer valer a pena. Sim, então, não dá para esperar os 7 anos. Vamos trabalhar as habilidades. E um fonoaudiólogo que se adeque ao trabalho com a síndrome de Down sabe fazer. E aí, a gente precisa de pensar assim, beleza, eu tenho alteração de processamento auditivo, vou trabalhar as habilidades. Isso vai me permitir fala? Eu só preciso lembrar que se eu não tiver um ouvido legal, eu não tenho. Eu sempre falo quando eu vou dar aula, assim, moro no Japão. Eu sou brasileira, fui morar no Japão. Eu sei responder todas as perguntas que você me fizer. Mas eu fui morar no Japão, o japonês pergunta pra mim qual é o seu nome. Eu não respondo. Porque ele tá falando comigo, tá entrando uma que eu não entendo. Você vai falar que eu sou burra? Você vai falar que eu não dou conta? Não, a entrada que não tá adequada pra mim. Se eu voltar pro meu país, eu converso. Mas as pessoas vão entender que aqueles japoneses que estiverem lá, ou qualquer outro lugar que eu estiver, vão falar assim, não sabe conversar. E isso geralmente é o que acontece na síndrome. A informação que você dá à pessoa não é adequada para ela responder. Então a gente precisa de rever qual é essa entrada para ter uma resposta bacana. Eu vejo isso todo dia, Cíntia. Eu percebo isso, né? Sim. E assim, por exemplo, igual nas escolas. Vamos lá, vamos para a escola. Nossa. A professora... Não, só vou uma brecha porque eu tenho que chegar na fala. Não, eu falei, nossa, a escola é mais, né? Complexo ainda, né? A professora, ela dá aula só falando. E às vezes ela fala olhando para lá e não para cá. Então quando eu falo e não olho para a pessoa, o som sai da minha boca e vai chegar no seu ouvido. Qual é a qualidade de ouvido dessa pessoa com síndrome de Down? Geralmente ruim. Então a professora está falando e eu lá no mundo da lua. Aí você vai falar para mim que esse menino com síndrome de Down que na sua sala não tem limite, é um cognitivo muito ruim e que ele não tem condição de ser incluído. E eu te pergunto, você como professora sabe como é que você deveria conversar com essa pessoa com síndrome de Down? Não foi ensinada. Então, só que aí a criança com deficiência, ela passa, com deficiência intelectual, ela passa o período escolar sem aprender nada. E aí, de novo, de quem é a culpa? Eu não preciso de dar culpa para ninguém, mas qual é o seu papel nessa estimulação? Porque só jogar pedra em mim, que sou deficiente, tá fácil demais. E aí, o que eu preciso? Eu preciso de pessoas que se comprometam, porque quando você entende sobre o que é síndrome e o que é estimular, os meninos respondem assim, que dá gosto. Você fala assim, gente, como assim?
Responde. É o que acontece aqui na minha sala e o que eu mostro para todo mundo. Eu faço questão de postar no meu Instagram coisas dos meninos me respondendo de forma mal educada, decorando poesia, sabe por quê? Para poder falar assim, olha, é tudo igual. O que muda é a minha postura como estimuladora. E isso vale para casa, isso vale para os terapeutas, isso vale para a escola. E quando você muda o seu perfil, a criança vira gente. Ela é considerada ali como uma pessoa que pode opinar. Então, isso é importante. Diga. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Teve uma pessoa que falou, mediadora, por favor, não interrompa a Cíntia. Falei, vou interromper sempre que precisar. Viu, Cíntia? Difícil. Desculpa aí, né? Desculpa aí. A estimulação do processamento auditivo para criança será a mesma de quando a criança não tem a síndrome? Ou seja, a estimulação do processamento auditivo é a mesma? Então, primeiro que, de novo, Para criança. Quem é essa criança? Quem é essa criança? Eu não tenho síndrome, mas essa pessoa aqui que está do meu lado tem síndrome. Eu não vou receber a mesma estimulação que a Amália, porque eu chamo Cíntia e ela chama Amália. Esse menino com síndrome de Down não vai receber a mesma estimulação que eu. Não é porque ele tem síndrome de Down, não. É porque ele chama Lucas e eu chamo Cíntia. Então, enquanto a gente continuar pensando que tudo está em volta da síndrome de Down e é pela síndrome de Down que vai acontecer a diferença, a gente não anda. Se a gente não pensar no indivíduo e falar assim, o que é essa criança? O que esse Lucas precisa? Ele precisa disso, 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 disso. Ah, mas e fulano? Não me interessa o fulano, interessa o que é meu, interessa o Lucas. E amanhã eu vou pegar a Marcela e o que interessa é a Marcela. A gente ainda encontra muito as mães, e eu entendo isso com bons olhos, mas eu fico me questionando, com quantos anos sua filha andou? Com quantos anos sua filha falou? Que diferença faz isso? Que diferença faz isso? Se a gente estimular, a sensação é para ver assim, ai, será que eu estou muito atrasada? Sim. Ou será que eu, mãe, não estou fazendo o que eu deveria fazer? Né? Onde que eu estou errando? É uma cobrança. É difícil. É uma cobrança. Mas assim, será que não dá para a gente sentar com a equipe de terapia e falar assim, olha, deixa eu analisar o perfil do meu filho, onde é que ele está, para que eu possa oferecer o melhor. Porque se eu continuar comparando, eu vou estar sempre em comparação. E quem está perdendo? Meu filho, o meu paciente. Então, assim, quem responde sobre o seu filho, sobre o seu paciente é a equipe. Então, quem responde sobre a estimulação auditiva não sou eu. Porque não é porque ele tem síndrome que ele vai fazer essa ou essa atividade diferente. É porque ele chama João e eu chamo Cíntia. Só por isso. Cíntia, tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante. Gente, não vai dar para a gente responder tudo. Todas as crianças com síndrome de Down têm essa questão da orelha. Meu bebê tem 6 meses e não tem a característica física da orelha. A Beatriz também não tem. Por isso de novo, cadê a individualidade? O que acontece? Quando você tem uma carga genética, você tem uma característica que é comum, mas não é obrigatório. Que todos têm, né? Lembra que eu falei que quase não existe, ou se não existe, pessoas com síndrome de Down com a mesma carga genética que a outra? Existe um artigo de 2016 que fala isso. Por que não é difícil achar pesquisas sobre criança com síndrome de Down? Porque não existe uma pessoa igual a outra geneticamente. Quando a gente vai comparar indivíduos, eles têm que ser parecidos. E isso na síndrome de Down é difícil. Então, de novo, a orelha, a língua, o rosto. Quantos meninos com síndrome de Down que você olha e fala, nem parece. Exato. E primeiro, nem parece. Como é que parece? O que é parecer com a síndrome de Down? Né? Mas assim, tem certas características que são minhas. E elas podem estar dentro desse pacotinho de que a síndrome te traz. A carga genética propicia isso. Mas isso não é regra para todo mundo. São só achados que são mais comuns nesses indivíduos. Pronto. Posso fazer uma colocação? Pode. Eu lembro de ter ouvido de um dos médicos que o cromossomo, a pessoa com síndrome de Down tem um cromossomo a mais.
O restante todo é a carga genética que vem do pai e vem da mãe. Metade do pai e metade da mãe. Então, o nível cognitivo, inclusive... Então, essas variações não são... Mas por que ninguém leva isso em consideração? Por que só fica preso em um cromossomo? Já que a gente tem os outros todos. Entende? É por isso que eu acho que assim, é muito simplista você se prender a um cromossomo. Ele traz uma alteração? Traz. Ninguém aqui está tirando, diminuindo a questão da deficiência intelectual. Não. A intenção é ressaltar outras qualidades que vêm de casa e vêm da genética dos pais. Sim, sim. Então, assim, posso continuar? Pode continuar. É porque as perguntas estão subindo, né? E aí eu fico sem saber se eu pergunto, se eu interrompo com medo de levar a outra aqui, que eu não posso interromper. Não, gente. Gente, tem dó. Vou levantar a mão e ficar com a mão assim. Dá uma ajudinha pra Amália, que senão... Nossa, tô até suando. Deixa eu contar uma coisa. É assim, a minha intenção aqui nessa live não é ditar normas e nem ensinar nada a ninguém. A gente veio aqui para compartilhar conhecimento. Então, assim, sempre que eu disser alguma coisa, eu tenho a melhor das intenções. Pode ser que a gente não consiga resolver todas, mas é com a melhor das intenções que a gente vem discutir, né? Então, assim, sempre que a gente conseguir subir mais uma pergunta, a gente vai subir. Sim. E aí vale parar. Eu faço o dedinho. Eu levanto o dedinho. É porque estão perguntando muito sobre a questão da síndrome de Down com TEA e eu acho isso muito complexo. Não sei se caberia a gente falar hoje aqui, né, Cintia? Eu posso falar um cisco, pode ser? Pode, claro, fica à vontade. Primeiro, eu não vou gastar muito tempo com isso, porque isso é muito complexo, complexo mesmo. Então, assim, o que você entende sobre autismo e o que você entende sobre a síndrome de Down? A gente sabe que na síndrome de Down, necessariamente, ou grande parte, necessariamente não, grande parte das pessoas com síndrome de Down vão ter uma deficiência intelectual. E aí, o que acontece? Quanto maior, isso é a minha visão, ok? Não estou dizendo que está certo ou está errado. Vou discutir, a pergunta veio e eu vou responder conforme eu acho. Então, quanto mais baixo o seu nível cognitivo, menos linguagem você vai ter, menos interesse de troca, mais alteração de comportamento, menos fala você vai ter, mais estereotipia. E aí fica uma criança que vive no mundinho dela. Isso pode ser chamado de autismo? Não dá para responder sem avaliar uma criança. Sim. Então, de novo, individualidade. Mas a gente precisa de separar. Que tanto que eu estou diante de uma criança... Porque estar no espectro não necessariamente precisa de ter alteração cognitiva. Mas ter síndrome de Down, às vezes, com um rebaixamento cognitivo tão severo, fica parecendo que eu tenho autismo, que eu estou dentro do espectro. Ah, então você está dizendo que não acontece? Eu não disse isso. Eu disse que, às vezes, um rebaixamento cognitivo fica parecendo que a criança tem a comorbidade, ou seja, ela está associada à síndrome e o autismo. Só que eu preciso de analisar, cada pessoa é única e eu não consigo dizer, existe autismo dentro da síndrome? Existe. Existe pessoas com diagnóstico errado? Existe. Existe pessoas com um rebaixamento cognitivo severo que parecem ter autismo? Parecem. E aí elas são classificadas como características autísticas. Não necessariamente elas precisam de estar no espectro. Sim. Então, isso é uma coisa particular, mas eu quis dizer só assim, leve em consideração o nível cognitivo dessa pessoa. Leve em consideração a recepção, o comportamento, para a gente poder avaliar onde começa um e termina outro. É fácil? Não. Não. Mas é possível analisar. E aí, a análise dessa pessoa tem que ser de alguém que realmente compreende aquele mundo. E tem acesso. Essas consultas de 5 minutos ficam difíceis de separar as coisas. E sem conhecer a criança, é mais difícil ainda de falar. Até mesmo porque quando eu estou aqui, do lado de cá do autismo, como é que um autista te responde? Quando ele faz vínculo.
Sim, Com 5 minutos, um autista não faz vínculo. sim. Então, assim, é difícil, mas E para fechar isso, Cíntia, né, fechar aqui nesse momento, independente da comorbidade que existe junto à síndrome de Down, porque é de fato comum de acontecer, é estimular. É estimular, não deixar essa criança sem estimulação. Ah, porque não ouve bem. Trabalha isso, vamos correr atrás. isso. O negócio é não Só deixar essa que, criança sem de novo, estímulo. não é estimular por estimular. Ah, não, sim. Estimular Por que eu quê? digo com os terapeutas adequados, se possível, Sim, né? com o perfil adequado. Porque eu recebo crianças com 5 anos de idade elas vêm para o consultório sem falar nada. Sabe por Acredito. quê? Porque na síndrome de Down eles começam a falar depois do 6, do 7. Eu falei, da onde que tirou isso, Jesus? Da onde? Eu preciso de entender que para de colocar padrão em quem não tem padrão. Uhum. Acredite e estimule. Eu vou esperar. Se você fosse uma pessoa com síndrome de Down, você ia querer começar a falar aos 5 anos de idade? Por favor. Então, assim, não acredite nessa história de que é no tempo deles. Qualquer estimulação dá? Não. É uma estimulação adequada para quem conhece o perfil. Quem conhece o perfil de uma criança com síndrome de Down. Então, eu quero falar duas coisas. Pode acontecer da criança falar, mesmo sendo estimulada com 5, 6 anos? Uma. E a outra, muita gente não tem os profissionais capacitados em suas cidades. E aí? Isso dá uma aflição para quem é pai, né, mãe. Então, eu vou contar uma historinha de 2 minutos. Eu me considero, eu posso ter N defeitos, mas para os meus meninos eu ofereço o meu melhor. Uhum. Eu estudo, Uhum. Que um dia uma pessoa me liga e pede para eu avaliar uma criança de 5 anos, que estava com uma alteração de comportamento que tem síndrome de Down. A pessoa veio da roça. Nunca fez fono, nunca fez TO, nunca fez físico. A mãe nem sabia do que se tratava a síndrome de Down. Ai, Jesus. Ai, Jesus? Sabe o que aconteceu? Esse menino era melhor Peraí, que caiu meu. Ai, socorro, fiquei tão... Vai, esse menino... Ô, Jesus! Esse menino... Tô nervosa. Calma. Esse menino era melhor que todos os meus pacientes juntos. Olha, que bacana. Ele falava muito bacana. Ele tinha... Putz, ele era melhor... E assim, eu estou comparando... Quando eu disse assim, olha, eu ofereço o meu melhor a uma criança que chega até a mim, porque eu realmente acho que eu ofereço o meu melhor. Esse menino que chegou a mim, da roça, pra mim, ele nunca passou pela Cíntia. Ótimo. E ele era melhor, muito melhor que todos os meninos que passaram pela Cíntia. Bacana. Viu, gente? É para encher o coração de esperança. Mas sabe o que acontece? Onde estava o segredo? A autonomia dele. Ele era tratado como os outros. Peraí. Os familiares não colocavam esse menino numa jaula. Tratava esse menino conforme o irmão dele. Tinha que capinar? Sim. Vai capinar. É isso Tem aí. que acordar, vai ter que fazer. Ela não ficava de mimimi. Sim. Porque a gente ainda fica num tempo de ficar assim, ai, tadinho, ai, tadinho. Gente, pelo amor de Deus, que tadinho? Onde é que tá tadinho? Onde é que tá anjinho? Às vezes esse tadinho aí às vezes o pai e a mãe, né? A mãe quer pegar mais firme e o pai quer super proteger sem perceber, né? Como tadinho, com tadinho. Só que aí o que eu quero dizer com isso? Onde é que eu quero chegar com essa história? Na minha cidade não tem profissional capacitado. Nessa roça também não tinha, não. O que tinha? Tinha um pai e uma mãe que faziam valer. Quem fica com essa criança não é a gente terapeuta, não. Essa criança fica na casa desse pai e dessa mãe 24 horas por dia. Uhum. Então, quando você tem pai e mãe que acredita no potencial de um indivíduo, quem é terapeuta? Uhum. Eu sei do valor do meu trabalho. Eu não estou dizendo que não precisa. Só estou dizendo que o fato da sua cidade não ter um terapeuta legal não justifica você deixar o seu filho atrasado. Acredite. Por exemplo, comece a estimular. Hoje a gente tem tantas coisas gratuitas na internet.
Sim. A nossa live aqui é um exemplo. Pois é. Por exemplo, entra lá no canal da Nossa Vida com a Alice, olha quanto material rico. Sempre Então, falo. assim, mas lá na minha casa nem tem internet. Isso existe também? Sim, existe. E aí, de novo, a gente precisa de rever a minha postura. Pare de tratar como coitadinho. Se ponha no lugar dessa criança e veja o quanto você queria ter estimulado desse jeito. Então, é mais ou menos nesse rumo que vai a conversa. Sim. Deixa eu entrar na fala. Isso, porque tem isso que eu ia falar agora. Ó, nós temos uma pergunta na caixinha. Nós temos 10 minutos para terminar. O pessoal está pedindo para não terminar. 10 minutos para terminar? Sim. 9h40 agora. Malha, são 7h23. Sim, mas... A gente começou às 6h30. Nossa, eu falei que eu ia falar de fala. Não quero saber de pergunta, deixa eu falar. Por favor. Sim. Mas aí eu queria a gente encerra e começa a outra só para terminar com calma. O pessoal não ficar desesperado. Tá, jóia. Aí, gente, então, calma. Deixa eu contar uma coisa. Calma. O que é? Peraí. É assim, ó. Calma. Então, olha aqui, olha. Deixa eu te falar uma coisa. O que é fala? Na sua cabeça tem uma área responsável por programar. Não precisa de saber o nome das áreas, mas precisa de programar a fala. E aí o que acontece? Quando essa programação não acontece de uma forma legal, eu tenho um descompasso no cérebro. O cérebro manda uma informação, por exemplo, eu quero falar uva. Como é que fala uva? Para falar uva eu preciso de fazer um bico, depois morder e deixar a mandíbula cair. Vá. Eu não vou ficar detalhando, mas o meu cérebro tem que programar toda essa sequência de movimento. Sim. Quando ele programa essa sequência de movimento, então eu falo de uma forma adequada. Se eu tenho uma alteração de programação, eu vou ter uma sequência errada aqui. Então eu vou falar uva, eu vou falar eu vou falar vai sair uma coisa errada porque meu cérebro não conseguiu programar. Isso necessariamente é apraxia de fala? Ao dedo. Tá lotado de menino com síndrome de Down aí, recebendo diagnóstico de apraxia de fala. Ixi, a conta da apraxia tá cada vez mais crescendo. Não fala, é apraxia. Não fala, é apraxia. A apraxia de fala é uma alteração neurológica que envolve programação, ou seja, os sons da fala não acontecem na ordem exata. Porém, ela é uma patologia de fala de ordem rara. Isso se é raro, dá para eu ter 10 pacientes e 9 ser apráxico. Tem uma coisa errada. Mas meu menino com síndrome de Down tem 5 anos e não fala. O que você, como fonoaudióloga, fez para a estimulação de fala acontecer? O que pode acontecer para que essa criança com síndrome de Down não fale? Sim, ela pode, sabe o que? Ter um atraso de programação motora. O que é atraso de programação motora? Lembra quando você tinha seu menino com síndrome de Down tinha 6 meses? Ele sentava? Não. Então, ele tem uma programação para sentar, não é só musculatura. A programação de deixar tudo no lugar estava atrasado. E a fala é um ato motor. Se ele é um ato motor, ele também vai ser programado. E se um corpo desse tamanho não foi programado de uma forma legal, a fala é muito mais elaborada, muito mais difícil e muito mais... Exige um nível de programação muito mais refinada do que um corpo desse tamanho. Então, o que acontece é, às vezes eu posso, na grande maioria, eu estou diante de um atraso motor de fala. Por quê? Porque muitas pessoas ainda não estimulam da forma como o perfil pede. Mas eu estou fazendo errado? Gente, faça o seu melhor. Né? Estude. É preciso estudar para poder receber uma criança. Mas dizer que a apraxia de fala é igual a atraso de programação? Mas como é que eu sei diferenciar? Aí não cabe nessa live que eu tenho alguns minutos. A apraxia é um diagnóstico também por exclusão, né, Cíntia? Sim, porque no Brasil ainda... E assim, isso não é nível Brasil. A gente no Brasil não tem nenhuma... Até a Marileda resolver liberar. Protocolo. Não existe nenhum padrão de avaliação.
Então, é uma coisa subjetiva, isso significa que eu tenho que entender do assunto, saber excluir N coisas, inclusive Sim. o perfil de atendimento fonoaudiológico que essa Sim. pessoa fez até hoje. E aí, então, eu vou excluir algumas coisas. E aí eu vou chegar num diagnóstico de exclusão. Uhum. A questão, ter apraxia e ter atraso motor, os dois acontecem na mesma área de programação. O que acontece são sintomas diferentes. E aí, o que eu vou fazer quando eu descobrir que meu filho tem, então, uma possível apraxia ou um atraso motor de fala? Eu tenho que direcionar o atendimento para isso. Por que eu demorei chegar na live para falar de fala? Porque se eu não tiver ouvido legal, se eu não respirar legal, se eu não dormir, aí a gente ainda nem chegou na história da apneia que atrapalha o som, Isso! que atrapalha a fala. É Então, se eu não tiver tudo isso de uma forma legal, é bobeira a gente falar só de fala. Uhum. É todo um contexto que soma para um padrão de fala ser melhor ou pior. Enquanto isso, estimulem adequadamente. Estimule de uma forma adequada para o perfil de síndrome de Down. E aí, o que a gente pode fazer para uma criança com síndrome de Down para estimular a fala dela? Ah, então, eu posso, por exemplo, meu filho adora computador. Então, vou ensinar ele a falar computador. Não. Por favor, qual é o bebê que saiu da barriga e foi falando computador? Não existe. Existe um ganho hierárquico, então, ou seja, a criança começa falando vogal, depois ela junta duas vogais, existe uma pecinha de quebra-cabeça. Então a gente precisa de saber qual é o perfil, onde é que essa criança se encontra. Ela está num nível dissilábico, trissilábico, ela está fazendo frase, daí a gente vai ter que trabalhar a memória auditiva desse paciente, consciência fonológica dessa pessoa. Isso que a gente tem que falar. E programação motora dessa pessoa. Ah, me conta uma coisa. Multigesto funciona? Oi, colega! Tudo bem? Agora vai pra lá. Aí, o que acontece? Por que o multigestos... Da onde é que vem multigestos? Multigestos associa mão. Lembra que eu falei que o perfil de fala de uma criança com síndrome de Down, o perfil de aprendizado de uma criança com síndrome de Down é mão, tato e olho. O que a criança com síndrome de Down pode ter? Ela pode ter uma dificuldade, na sua grande maioria, ter uma dificuldade de programação motora. O que é multigestos? Multigestos são gestos mais princípios que ajudam esse cérebro a programar. Então, eu preciso dessa mão, que é boa para a criança com síndrome de Down, porque ela aprende, e pelo olho ela vê os gestos. Mas, então, o multigestos entra num pacotinho que ajuda muito o desenvolvimento de fala. Mas os meninos vão ficar falando usando a mão? Não. Ninguém conversa usando a mão, a não ser quem é surdo e usa Libras. Multigestos não é comunicação alternativa. E nem língua de sinais. É só uma pista. Então, por exemplo, se eu quero falar pã, de pato, eu vou fazer isso aqui, ó, para poder... Esse gesto com esse diz ao meu cérebro que não consegue programar que eu preciso de juntar esses lábios, já que quem tinha que fazer essa obrigação sozinho? Só o cérebro. O cérebro não deu conta, eu uso o gesto para que ele faça. Diga. Um minutinho para terminar. A gente vai abrir outra só para as perguntas e uns 10 minutinhos a mais. Tá. Então, deixa eu só falar uma coisa que a gente vai terminar e a gente vai para outra. Então, existem 3 problemas de fala básicos que podem acontecer na síndrome de Down. Pode ser apráxico, pode ser ter atraso motor de fala e pode ser disártrico. A grande maioria está na disartria. E aí, a gente precisa de saber onde é que essa criança está, como é que eu vou falar. Mas não é impossível. Não dá para falar, vamos esperar o tempo dele para poder resolver. Ah, não, Entendeu? Então, assim, eu só preciso de um bom diagnóstico, um bom tratamento. Como eu vou trabalhar? Ferramenta não te falta. Desde que a gente tenha a humildade de falar assim, não dou conta de atender, vamos estudar? Pessoas existem para poder ajudar. Humildade não mata ninguém. Então, assim, eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa atrapalhada, desorganizada, mas se
você quiser ajudar uma criança a falar com síndrome de Down, tô aqui. Ninguém pode falar que eu neguei a informação, porque... Então, assim, se existe fonte para te ajudar, não faça, não enrola uma pessoa. Porque é ruim. Vamos terminar para outra? Sim. Não Deixa vou eu só desligar. abrir. Tá, Aguenta aí, gente.